Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal com especialistas que abordam a sustentabilidade no agronegócio e outros temas relacionados. Considerada hoje a maior iniciativa de sustentabilidade corporativa do mundo, com mais de 20 mil participantes entre empresas e organizações e abrangência em 160 países, o Pacto Global é uma chamada para as empresas alinharem suas estratégias e operações aos 10 princípios universais nas áreas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Tudo isso com foco no desenvolvimento de ações que contribuam para o enfrentamento dos desafios da sociedade. Para falar sobre esse assunto, vamos receber o CEO do Pacto Global da ONU Brasil, com mais de 20 anos de experiência em assuntos corporativos e questões de sustentabilidade, atuando como executivo para o setor privado e instituições internacionais. O nosso papo hoje é com Carlo Pereira. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje conversando então com o CEO do Pacto Global da ONU Brasil, Carlo Pereira. A ONU, como todos sabem, é a Organização das Nações Unidas. Bom, Carlo, primeiramente, seja muito bem-vindo, prazer te receber aqui nos nossos estúdios. Obrigado, Sara, prazer é meu. Maravilha. E a gente vai iniciar essa conversa transformando um slogan aí do Pacto Global em uma pergunta. Como enfrentar as questões sociais gerando e protegendo valor e, mais do que isso, gerando impacto? Obrigado, pergunta muito boa, sem dúvida nenhuma, né? E lembrando, quando a gente fala em social, sociedade, a gente não está pensando exclusivamente em temas relacionados ao social no sentido de diversidade ou alguma coisa que o vale. A gente inclui tudo que tem relação com a sociedade, inclusive questões ambientais, né? Então, o que a gente quer dizer aqui, qual é a relação da empresa, do setor privado e da liderança empresarial com a sociedade por meio da empresa, né? E o que a gente entende é que, hoje em dia, há uma pressão muito grande e crescente da sociedade, e quando eu digo sociedade, sociedade como um todo, incluindo ali investidores, consumidores, os funcionários também, por que não, né? E várias outras partes interessadas ali na empresa, no setor privado, e que estão demandando cada vez mais um rigor em questões sociais, em questões ambientais e questões de governança, né? Então, por isso, a gente acredita que uma empresa, para que ela consiga não só sobreviver, mas ter sucesso num ambiente desse, ela precisa observar essas questões. E como que a ONU, né, o Pacto Global, vem trabalhando em cima desse tema e vem desenvolvendo isso? Que a gente fez aqui no Brasil, tá? O Brasil ele acaba sendo um case para o global, né? Para o mundo como um todo. E o que a gente fez aqui foi, olha, quer dizer que a sociedade está querendo que as empresas trabalhem em clima, querem que as empresas trabalhem a questão de diversidade, enfim, e outros tópicos. Por que não, então, e a gente que trabalha em empresa, a gente sabe que a gente precisa ter meta, né? Por que não, então, estabelecer meta para as empresas, mas também para o setor privado como um todo, né? Então, veja que para a questão de gênero, né, o que a gente fez foi colocar uma meta de até 2030 a gente ter 11 mil mulheres em posições de alta liderança no Brasil, né? O que daria ali uns 50-50, e quando eu falo alta liderança, o número parece não muito alto, né? Mas eu estou falando aqui de ter aí 50-50, tá? Hoje os números eles são entre 10% e 12% só. Muito baixo. Então, um avanço muito significativo. E assim como a gente tem essa meta, a gente tem, bom, mesmo em gênero, a gente tem várias outras metas, mas a gente tem meta também para vários outros temas, como água, como energia, como clima, como eu comentei, salário digno, anticorrupção e vários outros temas. Então, a gente procura ter, no mundo como um todo, mas principalmente aqui no Brasil, um approach bem pragmático. E por que é importante aí reunir, nesse mesmo cenário, representantes de empresas, né, sociedade civil e também das universidades brasileiras, né? No que contribui essa mistura toda? É com essa mistura que a gente vai conseguir andar,
né? Essa é a certeza que eu tenho, né? Um só dos atores, né? Ou seja, ou o poder público, ou a sociedade civil, ou o setor empresarial, ou até a academia, né? Um só, sem o outro, não consegue andar. Esse é um fato, tá? É claro que a gente precisa ali sempre do governo dando escala, trazendo política pública, dando norte, legal, mas sem o setor privado, sem a capacidade, né, de implementação, a capacidade de gestão, a capacidade de investimento do setor privado, a gente também não anda. E claro que a gente precisa trazer a sociedade civil como um todo. Por isso que o pacto, o nosso mandato dentro das Nações Unidas é trabalhar com o setor privado, mas por meio de uma plataforma multi-stakeholder. Ou seja, a gente tem ali gente de governo, a gente tem ali gente da sociedade civil, mas, em sua maioria, temos ali líderes empresariais e, de novo, nosso mandato são as empresas. Ou seja, quem viabiliza, quem paga a conta e quem também é impactado lá na ponta, né? Exatamente. Bacana. Falando agora um pouquinho de economia circular, vocês acreditam que o Brasil ele pode acabar aí sendo um protagonista nesse tema de economia circular e como? Sem dúvida, a gente tem vários bons exemplos, né? Primeiro que é sempre legal a gente separar um pouco as coisas, né? Então, sempre que a gente fala em economia circular, a gente pensa em quê? Embalagem, reciclagem, né? Coisas desse tipo. E nisso, sem dúvida nenhuma, a gente é muito bom em alguns setores, né? Então, por exemplo, o caso das latinhas, né? Então, a latinha de alumínio é um case global, né? Aquela, mas isso a gente vai tão bem porque, na verdade, a gente tem os catadores e a gente tem uma população empobrecida, por isso, então, que a coisa vai tão bem. Olha, é um argumento, né? Sem dúvida nenhuma, mas se a gente pensar, existem vários outros países que têm, claro, uma questão social ainda mais complicada do que a do Brasil e não tem essa capacidade de reciclagem que a gente tem. A gente está falando aqui 95%, 98%, né, nessa reciclagem das latinhas e lembrando que o alumínio ele é reciclado infinitamente, né? Então a gente tem sim uma capacidade aqui inventiva, né, muito forte e a gente é líder já em alguns setores e pode ser em vários outros. Falando ainda, né, dessa questão da economia circular, né? Qual que é a relação aí desse tema com o agronegócio? Por exemplo, o setor sucroenergético, ele pode aí ser usado como um bom case? Sabe que assim, eu estava me segurando, eu dei o exemplo da latinha, mas esse não é o exemplo que eu gosto, né? Esse exemplo é ótimo, de fato a gente é líder mundial, mas para mim o grande case mundial, não é só o Brasil não, é o setor sucroenergético, né? Isso é fantástico, fantástico, porque assim, de novo, a gente pensa em economia circular e já vem uma latinha à cabeça, né? Já vem embalagem à cabeça. E não é só isso que a gente está falando, né? Veja, por exemplo, eu sou do interior de São Paulo, né? E eu vivia, onde eu nasci atrás tinha um canavial. Que era outra coisa, né? Que era outra coisa, era outra coisa. Então, assim, era muito comum, né? A gente ter ali a fuligem, né? Quando da queimada, enfim, tinha várias questões ali. E era uma época, então, Sara, que assim, imagina, estou falando aí há 30 anos, 30 e tantos anos, e a gente está falando em queimada, a gente está falando por conta disso fuligem, a gente está falando na vinhaça, contaminava cursos hídricos, né? Um trabalho quase nada tecnológico, muito braçal, né? Muito braçal, questões sociais super complicadas, né? E o que é o setor hoje? Entendeu? Isso, para mim, é economia circular, né? É um setor que hoje, muitas das propriedades, né, elas são, e boa parte, na verdade, quando a gente fala do que importa, né, pelo menos do Centro-Sul, que é a única ali mais atende, né, a gente está falando em ser autossuficiente em água. Olha isso, ser autossuficiente em energia, né? Então a vinhaça, que era um problema, hoje em dia, na verdade, ela te traz ali água e te traz também outros elementos, né? Então, assim, é fantástico, é energia. Energia, né? Que então, move os carros, o DDG, né? Tudo isso. Exato, o bagaço que era um problema, hoje, né? É solução, né? Pode gerar energia elétrica, ou se a gente pegar aí ainda, né, o etanol de segunda geração, né? Então, assim, é uma coisa maravilhosa. É um exemplo incrível. Eu sou muito fã do setor sucroenergético, porque
Uma outra coisa que eu sempre falo também, que tem a ver com isso, né? Muitas vezes a gente vê em discussões internacionais, né? Fala assim, porque o etanol ele foi tão bem no Brasil por conta de uma questão de vocação natural, né? Até a gente fala isso o tempo todo, né? Eu falava isso, eu parei de falar isso, né? Porque, na verdade, assim, sim, tem uma questão de vocação natural clara, né? Além da disponibilidade de terra, mas não fosse uma intencionalidade, né? Não fosse ali a gente querer fazer aquilo, a gente não teria essa potência toda que a gente tem do etanol, né? É verdade. Então, por isso, né, o produto em si, ele tem muito de economia circular, né? Porque quando a gente está falando de etanol, por exemplo, a gente está falando na substituição, né, de hoje, a gente já tem na gasolina 27%. E se hoje a matriz energética brasileira é tão limpa, tem tudo a ver com etanol. Quando você resume simplesmente para a vocação, você quase tira o mérito, né? Exatamente da pesquisa, do conhecimento, né? Do quanto que se trabalhou para se chegar onde a gente está hoje, né? Exatamente. É verdade. Agora a gente vai dar uma breve pausa nas perguntas para trazer um dos nossos quadros, Carlos, que é a nossa nuvem de tags. A gente vai ver aqui no telão, já estamos vendo uma série aí de termos relacionados às questões da sustentabilidade. E eu gostaria que você escolhesse um desses termos e me dissesse por qual razão você o escolheu. Só coisa boa, né? Eu vou pegar o quase ASG. Só coisa boa. Vamos lá. E o ASG porque, primeiro, né, para separar um pouco aqui, a ASG sustentabilidade, que tem não é meio uma confusão, mas enfim, as pessoas hoje em dia misturam e tratam como uma coisa só. Eu gosto de separar, né? Por que eu gosto de separar? Porque, e também não vou entrar numa explicação aqui muito técnica, mas vamos colocar dessa maneira. O ASG é a sustentabilidade pela ótica do setor financeiro. Vou colocar desse jeito que fica melhor, né? Então vejo aqui uma oportunidade gigantesca para o Brasil, gigantesca, e para o agro brasileiro, né? O agro brasileiro, como a gente bem sabe, já é um dos mais sustentáveis do mundo, né? A gente sabe que quando a gente fala, por exemplo, em emissão de gás de efeito estufa, por mais que o Brasil seja um grande emissor, né, esteja atrelado à questão de alteração no uso da terra, né, ele não tem a ver, na verdade, tanto com o agro, né? Por quê? Porque a maior parte ali, 40% das emissões que vem, então, de queimadas, basicamente, né? E a gente tem a outra parte que aí sim tem a ver com a pecuária, em sua maioria, né? Então, isso mostra que a gente já é muito bom e pode ser muito melhor, né? E isso a gente pode, então, fazer com que todos os investimentos que já são bastante volumosos, né, no mundo todo, eles podem vir cada vez mais para o Brasil. Porque assim, se a gente precisa de uma agricultura regenerativa como estava ali, quem sabe fazer é o Brasil, né? Se a gente está falando em biocombustíveis, mesmo para exportação, pensando em hidrogênio verde, por exemplo, quem pode fazer é o Brasil, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que ficar cada vez mais atento, porque muitas vezes, principalmente o setor do agronegócio, vê a questão do ESG mais como um desafio ou enfim, um problema ali, né? Mas eu vejo como sendo uma grande oportunidade. E que também não tem como fugir, né? E não tem como fugir. Maravilha. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo por aqui e logo mais a gente vai voltar para continuar esse bate-papo com o CEO do Pacto Global da ONU Brasil, Carlos Pereira. Não saia daí. Planeta Campo Entrevista está de volta, hoje conversando com Carlos Pereira, CEO do Pacto Global da ONU Brasil. Bom, agora a gente vai falar, né, sobre o 8º movimento aí da Ambição 2030, a estratégia do Pacto Global da ONU no Brasil, que é para endereçar, né, as principais questões que hoje a gente enfrenta aqui no nosso país. E eu queria te perguntar, quais questões que são essas? Quais que são os focos principais? Olha, quando a gente fala em economia circular, a gente está falando e, na verdade, você, ao invés de pensar em uma economia linear, né, ou seja, você faz ali a extração e depois você, de alguma maneira, joga aquilo fora. Eu estou falando aqui em que isso seja circular, né? Que você, na verdade, extraia
Que a agricultura é muito isso. Né? A agricultura é completamente isso, essa circularidade, né? Esses ciclos todos que a gente vive. E a gente sabe que a gente tem hoje várias questões no Brasil. Né? A questão de mudança do clima é uma delas. Né? Então a gente tem que saber cada vez mais em aproveitar melhor os nossos insumos por conta de uma escassez, mas também por conta de um impacto menor que esses insumos, uma vez que a gente está consumindo menos, eles vão gerar. Né? Não só isso, mas a questão de recursos hídricos também é uma questão cada vez mais séria, não só no Brasil, seja lá onde for. E a gente vê agora, né, secas históricas aí, centro-oeste, sul do país. Então a gente precisa saber trabalhar melhor com esse outro insumo super importante, que é a água também. Né? Então, no final do dia, é disso que a gente está falando, né? Como que a gente trabalha melhor com o que a gente tem, como que a gente dá mais produtividade, né? Que é o que a gente tem feito no agro, né? Tão bem. Independente da cultura que a gente pega, se a gente comparar há 10, 20, 30 anos, enfim, a gente vai sempre melhorando muito, né? E muitas vezes nem com o aumento de área, né? Aumento de tecnologia, de conhecimento para se refletir na produtividade. Exatamente. Agora, Carlos, falando, né, na chamada economia de baixo carbono, um assunto que a gente traz com frequência por aqui, como que vocês enxergam que a gente está nesse cenário hoje? Eu queria que você fizesse uma análise e como que a gente consegue evoluir cada vez mais. Sim. É uma discussão muito boa, né? Com certeza. E muito calorosa, né? E com o perdão do trocadilho, né? Da mudança climática, do aquecimento global. Olha só, eu acho que a gente tá bem para responder a tua questão. Tipo, calma. Tá piorando. Calma que estamos bem. A gente tem que ficar atento, exatamente. Né? Como eu vinha dizendo, o que a gente tem quando a gente fala de matriz de gases de efeito estufa no mundo, o que a gente tem, 80% geralmente vem da produção de energia. Tá? Isso é a média global e todos os países são meio que isso. Tá? Principalmente os grandes emissores. Todo mundo está nessa mesma toada. No caso do Brasil é diferente. Né? Como eu vinha dizendo, mais de 40% alteração do uso do solo, e a gente tem mais 30 e tantos por cento relacionado a metano, e boa parte disso a fermentação entérica do gado. Né? Então, o que acontece? E por que a gente está bem? Que eu falo que a gente está bem? Porque imagina, essa matriz, e por que essa matriz? Porque a nossa matriz elétrica e a nossa matriz energética primária, elas são muito limpas comparativamente. Sim, muito. Servem de exemplo mundo afora, né? Mundo afora, né? É o que todo mundo fala, né? É um exemplo para o mundo. Mas eu acho, aí, Sara, que nesse ponto, a gente não é por isso que tem que tirar a mão, tirar o pé. Pelo contrário, né? Se a gente chegou onde está, como a gente vinha dizendo, não é só por uma questão de vocação natural, mas é por uma questão também de que a gente se dedicou a isso. Todo mundo que está aqui assistindo a gente se dedica a isso diariamente, para fazer cada vez melhor. Né? Então, a gente tem um espaço enorme para liderar essa agenda. Tá? O que eu vejo, é claro que assim, coisas que são inegáveis, e aí falando do ponto de vista de quem trabalha numa organização internacional e está o tempo todo aí no mundo, levando as mensagens daqui do Brasil. E ouvindo as mensagens também. E ouvindo também, e de uma maneira muito propositiva. Né? Então, por exemplo, em setembro, a gente fez um evento em Nova York, né? Que eram ali os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, que é um evento para levar essa discussão do que tem sido feito no Brasil. Né? Então, o que acontece? A gente sabe que a gente está apanhando muito por conta de queimadas, né? Não só no bioma Amazônia, mas nos mais diversos biomas. Né? E a gente sabe que a questão da pecuária é um foco que geralmente dão. Né? E a gente está trazendo soluções para isso. Né? E a questão da queimada a gente tem que, de fato, assim, eliminar com isso. Não gera valor para ninguém. Para ninguém, para ninguém. E a gente sabe que isso, o agronegócio tem pouco a ver. Pouco a ver. Né? E esse agronegócio moderno, esse agronegócio exportador, menos ainda. Né? Então, a gente sabe que as questões que muitas vezes atrelam lá no exterior ao agronegócio não é correto, não é correto. Né? Mas, de qualquer maneira, a gente está sofrendo muito, nossa imagem está sofrendo muito. Então, uma coisa que eu sempre digo, para a liderança empresarial,
a liderança empresarial tem um papel muito grande, muito forte nas suas operações, sem dúvida nenhuma, né? Mas dado que não é essa operação que está ali atrelada, é numa questão de advocacy, né? Falar com governos, falar com, enfim, outras instituições para que a coisa comece a melhorar nesse sentido também. E o país, então, ele volte a ser um protagonista. E aqui eu não estou falando governo A, governo B, esquerda, direita, centro, não estou falando nada disso. Estou falando da capacidade que a gente tem de entregar produtos de uma economia de baixo carbono, sempre teve, tem, né? Só que a gente precisa eliminar essas mensagens ruins que a gente passa. Carlos, falando de ambição agora, eu te pergunto, qual que é a ambição do Pacto Global hoje? Ou quais que são as principais ambições? A gente tem 7, né, metas. O 8º movimento, que é o de economia circular, como você bem trouxe, a gente está ainda refinando as metas, né? Mas a gente tem algumas aqui, eu convido para entrarem no site do Pacto Global, pactoglobal.org.br, mas o que a gente tem? Então, comentei, né? 11 mil mulheres em cargos de alta liderança, 1.500 empresas com metas de pessoas negras em cargos de liderança, né? Não alta liderança, porque a gente sabe que a questão racial, o buraco é ainda mais embaixo, infelizmente, né? Temos também saúde mental. A gente sabe que saúde mental é um problema enorme no mundo há muito tempo e a gente não está tratando adequadamente, mas principalmente no Brasil. O Brasil, não sei se você sabe, mas assim, ele é o segundo do mundo em casos de burnout, né? O Brasil, considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais estressado e ansioso do mundo, né? Quem é lá de fora, é interessante, porque quando leva esses números lá para fora, todo mundo fala assim, não, o Brasil não, o Brasil tem futebol, futebol, carnaval e tal, carnaval, imagina, né? Estão sempre sorrindo, mas não, né? Esses dados chocam, mas é isso. Então a gente quer atingir 10 milhões de trabalhadores, né, cobertos por programas de saúde mental, né? Fora isso, também a gente quer atingir a universalização da água e esgoto no Brasil. É isso que eu sempre falo, né? Se a gente for colocar no tempo, o Brasil ele estaria aí na Idade Média, literalmente, né? Porque a gente tem metade da nossa população sem acesso a esgoto. A gente avança tanto em tantas coisas, em coisas básicas, acaba... Não, gente, é um negócio assim, bizarro. Perdendo, né? Bizarro. E nisso todo mundo perde, sem dúvida nenhuma, né? Então a gente precisa resolver isso. E além disso também questões que a gente está definindo ainda, metas, mas com relação a salário digno, que é diferente de salário mínimo, né? Que é então, enfim, conceitualmente ali, não só a pessoa ter uma capacidade de subsistência, mas dar uma vida digna para a família como um todo, né? Esse é outro ponto. E aí outro ponto também com relação à corrupção, né? Hoje o Brasil tem uma legislação anticorrupção muito mais forte do que tinha há muitos anos, né? E hoje tem uma capacidade, né, sem dúvida nenhuma, de monitorar todas essas questões. Mas, primeiro, a gente sabe que percepção de corrupção no Brasil, do Brasil no mundo, ou até mesmo da população brasileira, é muito ruim, né? A gente sabe que, enfim, a gente teve muitos casos e continua tendo, né, de corrupção. A gente sabe que, infelizmente, a corrupção é uma coisa arraigada na nossa sociedade, né? E isso é ruim para todo mundo, né? Para todo mundo. Só muito rapidamente dados aqui, globalmente, no Brasil seria ainda mais, se a gente conseguisse eliminar a corrupção, que é impossível, tá? Seja o país que for, qualquer país, por mais avançado que seja, tem corrupção, a gente conseguiria sanar vários problemas. Questão de saúde, educação, a gente sanaria todos se a gente conseguisse eliminar. Então são essas são as ambições para 2030, não são poucas. Agora falando em 2030, vou aproveitar o gancho aqui e chamar o nosso quadro que é o Planeta em 2032, um pouquinho para frente. Aí eu gostaria que você me dissesse, né, o momento que a gente traz aí de reflexão, como que você imagina que a gente vai estar dentro de 10 anos como nação? Olha, eu sou um otimista inveterado, né? Muita gente fala isso, mas eu realmente sou. E eu acredito que a gente vai estar muito melhor do que a gente está hoje, tá? Por mais que a gente esteja no momento, né, anticíclico da história, então guerra, pandemia, enfim, várias outras questões, a crise climática em si,
Mas eu acho que a gente vai estar melhor, sabe? E até por conta dessas questões todas, tem um livro que eu gosto muito, que acabei de ler, né, que é O Poder da Crise, do Ian Bremmer, que ele é da Raja, e ele fala justamente isso, né, que tem 3 crises muito claras e muito grandes e que vão fazer com que a gente aprenda a ir para uma economia e para uma sociedade melhor, né? Que é isso ou é a gente, na verdade, ir para o abismo. E as crises são disruptivas, né? E necessárias às vezes. Exatamente, exatamente. Essa defesa dele eu realmente acredito. Então acho que é claro que assim é ruim, é difícil a gente falar isso, né? De ter uma parte boa, por exemplo, de uma pandemia, né? Mas o que eu quero dizer é que, claro, bom seria a gente não tivesse, mas ao mesmo tempo, até, enfim, por toda a perda que a gente teve e tem todas essas crises que a gente está passando, a gente tem que, até em respeito, né, a tudo que se perdeu, a gente tem que aprender. Né? É isso. Carlo, obrigada pela sua participação aqui, viu? Foi um prazer falar com você. Volte sempre. Até mais. Obrigada pela disponibilidade e contribuições aí. Prazer é meu. Voltarei sempre convidado. Maravilha. E com isso a gente encerra então mais um Planeta Campo Entrevista. E lembrando, né, que estamos aqui de segunda a sexta, meio-dia, ao vivo com o Planeta Campo. E eu te espero. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. O PL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.